Acompanhe a leitura que eu farei da segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 9. Aqueles que nos visitam, nós temos trabalhado na exposição da segunda carta de Pedro pelas manhãs e exposição em Salmos à noite. E nós já estamos no capítulo 2, versos de 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa a cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Vamos falar com nosso Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor e rogamos a Tua bênção, Senhor, a fim de que ao considerarmos o texto de esse pedaço da carta de Pedro, nós consigamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Nós rogamos no nome de Jesus. Amém. Um pequeno rascunho só desse pequeno trecho. Basicamente, o sermão é dividido em 2 partes. Os versos de 1 a 3, eles tratam da metade do título. Vocês viram que rolou um título aí para o sermão, não é? Haverá fake news. Eu poderia colocar notícia falsa, mas fake news está tão na moda que eu achei que ficava bonito. Haverá fake news, mas o juiz punirá. Talvez vocês tenham vindo com alguém em mente, mas a gente vai vendo aqui no texto. Os versos de 1 a 3 tratam da metade do título, que é haverá fake news. E a palavra importante desses 3 primeiros versos é a palavra destruição. Ela acontece 3 vezes aqui. As heresias, elas são destruidoras e elas trarão destruição, até mesmo sobre os anunciadores de ensino falso. E é certo que eles serão destruídos. Os versos 4 a 9 tratam da segunda metade, que é o juiz punirá. A palavra importante desses versos é a dobradinha justiça e juízo. Pedro, ele vem escrevendo em sermões anteriores, vem sendo tratado sobre isso, para você ter certeza do seu chamado e da sua eleição, certeza da verdade que tem sido anunciada, e agora tenham certeza de que os falsos mestres serão julgados. Deus sabe fazer isso, Ele já fez com anjos, com o mundo, com cidades, com pessoas, Ele sabe, Ele conhece o negócio. Então, são essas 2 partes que fizeram com que então nós tivéssemos as 2 metades do sermão, tá bom? Fecha o rascunho e agora a gente começa. As fake news, elas se assemelham a heresias. Ambas são destruidoras. As fake news, elas podem ser uma sátira. A gente é brasileiro, né? Acontece qualquer coisa, já tem o meme pronto. Então tem uma sátira. A sátira não quer causar mal, mas ela pode enganar leitores, tanto que, às vezes, algum amigo seu, para quem você mandou uma piada, ele fala assim, sério? Então, assim, não percam de vista que pode ser enganador. A fake news, ela pode ser uma falsa conexão. Eu já li várias falsas conexões. Encontraram água em Marte. Aí você vai ler,
há indícios, há uma sugestão de que... Aí você fala assim, então não encontraram. Há indícios, há sugestão, então essas falsas conexões, elas enganam bastante. Pode ser um conteúdo enganoso, que é o uso mentiroso de uma informação para difamar uma pessoa, uma empresa, qualquer coisa. Ou pode ser um falso contexto. Falso contexto é bastante utilizado. O conteúdo é verdadeiro, houve o tsunami, mas não foi no Japão. Estão arrecadando fundos, mandando para igrejas. Olha só, o tsunami no Japão acabou com tudo e tal. Aí eu falei assim, gente, não foi lá. Foi na Indonésia, foi em algum outro canto, mas não foi lá. Então, falso contexto acontece, é raro, mas acontece muito, né? Pode ser conteúdo impostor, que usa o nome de uma pessoa ou marca, mas com afirmações irreais. Então, ainda mais com essas possibilidades com computação gráfica, você ouve uma pessoa importante, você viu o que ela falou? Ela falou que a rainha da Inglaterra bebia sangue, todo almoço, por isso que ela durou tanto. Se você saiu daqui agora, você vai acreditar, né? E vai beber sangue. Gente, eu estou dizendo que isso foi uma notícia falsa. Então, pode ser um conteúdo manipulado. O conteúdo verdadeiro, ele é manipulado para enganar o público. Isso aqui eu não vou nem explicar, porque a gente mora em Brasília. A gente é brasileiro, mora no Brasil. A gente está acostumado com isso. E tem o conteúdo fabricado, que quando a informação é 100% falsa e é construída para causar mal e espalhar dano. O termo heresia, por outro lado, ele designa apenas a formação de determinados grupos e equivale à nossa palavra partido. Partido. Bom, eu nem preciso provar para vocês o quanto que partidos se transformam rapidamente em dissidências, em cisões e dilaceram toda uma igreja, introduzindo nelas brigas, discórdias, como já aconteceu em Corinto. Cada um, eu sou de Marcel, eu sou de Emília, eu sou de Tarcísio. Cada um estava escolhendo um pastor e fazendo afirmações de que cada pastor tem um jeito diferente, e aí começa a formar partidos. Muitos aqui já participaram de igrejas com partidos, infelizmente. Então, fake news, heresias, acontecem assim. Eu lembrei então de quando em março de 94, uma mãe denuncia a um repórter que seu filho havia sofrido abuso sexual em uma escola de ensino básico. Todos os veículos da imprensa nacional e internacional repercutiram o assunto. As acusações eram de estupro e de pedofilia. E após investigações policiais posteriores, foi constatado que era tudo mentira. Mas a vida dos 4 acusados já havia sido destruída pela opinião pública. Isso fora da igreja, não é? Mas na igreja também tem. No ano de 2001, 7 professores de teologia de uma denominação histórica no Brasil foram vítimas de notícias falsas. A denúncia dizia que eles eram descumpridores do horário de trabalho, que eles não seguiam a confissão de fé de Westminster e que estavam envolvidos com pornografia e pedofilia. Posteriormente, foi constatado que era tudo mentira, mas a vida dos 7 professores já havia sido destruída pela opinião pública por pelo menos 1 ano e meio. As notícias falsas, elas passam despercebidas, sobretudo quando elas são divulgadas por amigos e pessoas do seu círculo de relacionamento. E é comum que as pessoas passem notícias adiante, às vezes sem ler, sem verificar, por pressa, especialmente quando está olhando no celular. Acha aquilo impressionante e já passa adiante. Você ouviu essa? Você viu? A gente já fica alarmado e segue adiante. Hoje Pedro vai nos ajudar a ouvir a voz de Deus nesse assunto. Ele ensina que falsos mestres e falsos ensinos, eles vão acontecer. Mas Deus sabe livrar o piedoso e punir o justo. É isso que nós vamos ver. E, como são 2 partes, haverá fake news. Não tem como escapar disso. Sempre tem alguém pronto para inventar alguma coisa ou introduzir algo de modo bem disfarçado. E aí, a gente tem que lidar com isso, a gente sabe bem disso, que a gente vai ficar discutindo, talvez por anos. Houve fraude? Não houve fraude. Foi golpe?
não foi golpe? Aquelas luzes em Porto Alegre são objetos reais? O povo quer saber. Dali a vir em teorias, vai vir de tudo. Daniel Alves foi mesmo convocado para a seleção? Tem coisas mais sérias, fake news, entendeu? Mas aí você descobre que não é fake news. O assunto é difícil. Há tantos mestres nas redes sociais, tantos especialistas em qualquer área do conhecimento. Bem-vindos à era da incerteza certa. Você descobre que você não sabe mais lavar o cabelo, limpar a orelha, ir ao banheiro. Tem um jeito certo que você não sabia, mas agora está sabendo. Então, isso para mim virou uma frase assim, insuportável. Então, às vezes eu uso em casa, né? Ah, é, filho, vocês não sabiam? Agora estão sabendo. Toda informação, na verdade, ela é precária. Mas você acaba ouvindo se a pessoa tem muitos seguidores. Toda informação é precária, tudo é incerto, mas se tiver mais votos, é certo. Basta ter mais votos. Tudo é duvidoso, mas se chegar o calendário da Copa do Mundo, quem se importa? A preocupação dos filhos de Deus, além de lidarem com mentiras nesse mundo tenebroso, é lidar com mentiras no meio da igreja. Os falsos mestres, eles podem ser pastores, mas eles podem ser professores de escola dominical, eles podem ser líderes de pequeno grupo, pode ser líderes da reunião de oração, pode ser qualquer um que dissemina ensino contrário à palavra de Deus, pode ser você. É aquela hora de olhar para o lado assim, né? Serei eu, Senhor? Será ela? A gente vai começar a olhar com suspeição uns para os outros, não é? Não é esse o objetivo, a não ser que você comece a compartilhar ensino não baseado na Escritura. Os ensinos contrários à palavra de Deus, eles vão sendo colocados de mansinho, e o resultado é esse que diz Pedro: começam a renegar a soberania do Senhor Deus. Como acontece várias vezes. Pegue, por exemplo, acidentes fatais. Deus é bom, mas por que Ele permitiu isso? Foi uma coisa horrorosa, pavorosa, ninguém merece morrer desse jeito. Deus é bom, mas Ele não está vendo isso? Talvez Ele seja bom, mas Ele não parece soberano sobre a situação. Porque se Ele não conseguiu evitar, é porque Ele talvez não seja soberano. Sabe, as coisas vão indo até você finalmente negar a soberania de Deus. E Pedro então ensina que heresias terminam aqui, nessa rua, na rua da negação da soberania do nosso Salvador. E a partir daqui, quando você nega a soberania do nosso Salvador, vem todo tipo de coisa ruim. Práticas libertinas sendo seguidas, a Bíblia sendo desacreditada e manipulação gananciosa dos cristãos. Essa libertinagem, essa licenciosidade, significa que as pessoas passam a se comportar sem regras. Elas começam a dar guarida, começam a abraçar coisas contrárias à decência. Podem ser desregrados moral ou sexualmente. Sabe a pessoa que não tem freio? Ela cansou. Já cansei, não tenho mais freio. A gente conhece gente assim. Aliás, são as que a gente mais gosta, porque são as pessoas que falam em nosso nome. É por isso que Ratinho deu certo, Fernando Collor deu certo. Era gente sem freio. E toda pessoa, seja politicamente ou em qualquer lugar, que te parecer sem freio, que parece que sabe o que está falando, você fala assim: isso. Eu tenho um pouco de freio, então eu tenho medo, vergonha, sei lá. Mas o outro fala sem freio, é isso aí. E daí vem o partido. Porque aí você começa a achar que Emílio é manso demais. Eu quero um cara mais sem freio, descendo a ladeira, chutando o púlpito. Aí você começa a tomar partido. E as coisas vão ficando complicadas. E essa é uma luta muito complicada mesmo, porque a Bíblia diz que esses são falsos mestres, falsos profetas. Mas eles vão dizer que nós somos falsos mestres. Então fica uma luta quase do discurso, não é? Pessoas descrentes discutem muito sobre
esses assuntos de morte, vida eterna, soberania, salvação, vida após a morte. E eu estava vendo as declarações do Stephen Hawking, aquele físico e cosmólogo britânico, faleceu no dia do meu aniversário, sobre ficar lembrando dele. Ele exerce muita influência além da sua área de estudo, mas nesses assuntos também. As pessoas andam repetindo a exaustão por aí de que as religiões só existem porque nós precisamos encontrar uma resposta para a mortalidade. E nós criamos essa coisa de vida após a morte para garantir que haja justiça e garantir que haja um lugar onde os mistérios dessa vida possam ser resolvidos. Hawking entendia assim, ele falava que o cérebro ele é como um computador. Quando ele para de funcionar, quando seus componentes falharem, acabou. Não há paraíso ou vida após a morte para computadores quebrados. Isso é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro. Ele não está sozinho. Havia já outros filósofos dizendo as mesmas coisas. E gente que falava assim, sabe, esse negócio de religião, a gente já se afastou dessa mentalidade supersticiosa, essa dependência primitiva de metáforas como Deus, salvação, céu, julgamento final. E agora a gente tem uma percepção mais madura de que a realidade e os 5 sentidos é tudo que importa para a gente agir como adulto. Apesar dos céus declararem a glória de Deus, Hawkins nunca conseguiu ouvir essa declaração, nunca. A notícia falsa nesse caso seria alguém disseminar a percepção de um ser humano morto em seus pecados como verdade incontestável. Aí seria já notícia falsa. Eu me lembro quando, como é que é o nome daquele médico da Globo lá, o menino Varela, Drauzio Varela. Estavam uma vez atormentando a vida dele, porque se ele acreditava em Deus ou não, ele é um ateu, e ele estava já incomodado com aquilo. E uma pergunta que ele fez muito pessoal foi, é crime não acreditar em Deus? Aí você fala assim, pelo código não, né? Pelo nosso código ou de qualquer país, não. Mas eu sei para uma pessoa que é, para Deus mesmo. Se você não crer nele, você está condenado. Então, para alguém aqui é crime, sim. Pode não ser nas nossas leis, mas a gente sabe disso e, no entanto, a gente deveria só anunciar o Evangelho. E as pessoas crentes, elas também debatem esse mundo criado. Em geral, debatem a partir do Evangelho, das lentes de Cristo. Mas há muitos evangélicos que não agem assim. E aí você vai sentindo a heresia chegando, entendeu? O partido estranho que vai sendo introduzido dissimuladamente. Pode ser com um questionamento bobo. Mas Jesus, Judas está andando com a gente há tanto tempo. Deu uma pisada, é verdade. Mas ele está andando com a gente há tanto tempo. Deve ter uma sementinha no coração dele. A gente gosta de falar essas frases. E todas as senhoras que gostam de falar essa frase, eu tenho vontade de falar, senhoras, cuidado. Só isso. Senhoras, cuidado. Deve ter uma sementinha no coração dele. Pode ser, mas não tinha. Ou então a gente fala assim, Senhor Jesus, não seja tão severo com o homem rico. Ele chamou o Senhor de bom. Senhor Jesus, essa já é uma aproximação, entende? Essa já é uma aproximação. Quem sabe ele não se converte? Então, essa aproximação ela é totalmente insuficiente. Só vale se ele souber o que é chamar alguém de bom. Só vale se ele souber onde está o seu coração, que não estava ancorado em Jesus. Então, gente, cuidado com as heresias que surgem no nosso meio. Essas eleições, elas mostraram muita coisa. E uma delas acaba mostrando que nós evangélicos somos fracos quando o assunto é confiar na justiça de Deus em qualquer tempo. A gente acaba achando que a justiça de Deus precisa de um poder temporal.
Então, às vezes, a gente faz um esforço tremendo para ter um poder temporal, para agir por meio de um poder temporal, como se nós precisássemos disso, como se Deus na história tivesse precisado disso. Ou então nós achamos que a justiça de Deus precisa se tornar simplesmente justiça social, para ver se a igreja ganha mais cara de relevância. Em nenhum dos dois casos, nós estamos pensando adequadamente segundo o Evangelho. Qualquer contexto cultural, seja dos judeus do Novo Testamento, dos romanos, dos egípcios, dos cananeus, de Brasília, qualquer um, nós nunca devemos identificar o contexto cultural com o Evangelho. A gente fala assim, não, mas às vezes eu ouço alguns políticos falando coisas assim, bem do Evangelho mesmo. Eu falo assim, não, vamos fazer uma correção aí. Não é bem do Evangelho mesmo. Existe uma aproximação, no máximo, e não é o Evangelho. Louvado seja Deus quando ímpios reconhecem estruturas deixadas por Deus na criação, quando valorizam o casamento, quando se importam com a família, quando defendem o direito à propriedade, quando punem os maus, quando asseguram o direito de nos defendermos do Estado. Mas nada disso é o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho com as roupas desse lugar, mas ele é o anúncio de um outro reino, que a gente anuncia aqui, como Pedro diz, como estrangeiros e peregrinos. Crente, cuidado inclusive com isso, você é estrangeiro e peregrino. Não vá dar uma de atrevido numa terra que não é a sua. Não vai funcionar, não dá certo. Estrangeiro, ele tenta até não tomar multa, porque dá muito trabalho na terra dos outros. Você não entende muito bem como funciona aquilo ali. Tudo que você não quer fazer é chamar a atenção. Então, crente, cuidado quando você acha que pode chamar a atenção demais, porque talvez, pensa nisso pelo menos, talvez você não esteja vestido com o Evangelho, mas com aspectos dessa cultura que se parecem com a pregação do Evangelho, mas não são ele. As fake news, as heresias costumam entrar assim. Podem ser partidos formados na igreja, e os partidos de igreja, isso é mais ou menos como se tornar pastor. Eu lembro que foi uma das experiências mais impressionantes, que é sair de licenciado para pastor. Até licenciado, você ouve todas as fofocas da igreja. Você sabe de tudo. Pastor, de repente, não estou ouvindo nada. É que as pessoas começam a falar mais baixo. Elas começam a fechar a porta, a não contar para você. Porque partido tem esse glamour, não tem? De ficar oculto, de poder falar mal pelas costas. Bom, Ariano Suassuna já falou, é um desrespeito falar mal pela frente, né, gente? A gente não quer desrespeitar ninguém, então a gente espera a pessoa virar as costas e fala, porque, por favor, né? Ninguém merece passar por um constrangimento desse, não é? Talvez a gente esteja seguindo essa linha, não sei, mas o fato é que foi muito marcante. Saber tudo, saber nada. Não é assim, saber mais ou menos, não, zero. Então, e os partidos e igrejas vão se formando assim. Então, abram os ouvidos e o coração sempre, para saber se vocês não estão neste caminho. Porque as coisas vão acontecendo, vão sendo disseminadas. E nós precisamos dizer as razões do porquê nós fazemos como fazemos. Se nós tivermos dúvida como membros dessa igreja, se você é visitante, pode tirar dúvida também. Manda no WhatsApp, a gente marca para você no ano que vem e a gente dá um jeito. Mas perguntem. Vocês têm todo o direito de saber tudo sobre por que é feito como é feito, ou por que não se faz o que não está sendo feito. Para a gente saber as razões bíblicas. Ter divergência do modo de agir é natural. Agora, formar partido e começar a disseminar, não aceitando uma autoridade que Deus coloca, nós terminamos não aceitando a autoridade de Deus sobre nós. Então, se nós seguimos o caminho da ocultação e enfrentar líderes de modo não bíblico, nós terminamos
não aceitando o senhorio de Deus sobre nós. E aí, eu vou dizer para vocês como Pedro, esse é o caminho da destruição. Esse é o caminho de gente que está dando demonstração que não pertence ao reino, pertence a um outro reino, mas não ao de Deus. Essa é a primeira metade. As fake news, elas existem e elas vão acontecer, os falsos ensinos. E a segunda parte é: o juiz julgará. Os falsos mestres, dentre outras coisas, aliás, é muito fácil aprontar coisas no meio da igreja. É só eu insistentemente conversar com alguns depois do culto e falar assim, especialmente sendo pastor, dá mais peso, né? Nossa, você viu, o pastor está com umas dúvidas interessantes. Passa de dúvida medonha a ser interessante. Toda vez que acaba o culto, quem está conversando, já conversou com uns 3, 4, 5, 6, 8, 12, e ele está estranhando, porque, gente, faz tanto tempo, né? Pedro está falando aqui, e já estava estranhando, está demorando na época de Pedro. Mas de Pedro para cá passou bem mais tempo. Será que a gente não está meio que esperando contra a esperança? Será que a gente não tem que fazer alguma coisa a gente mesmo? Já que ele não está nem aí para a gente. Será que se a gente se mexer, se juntar, esse é o sonho mundial, né? We are the world. Então, o nosso sonho é que, cara, se tão somente nós nos juntássemos pelo amor. Falei assim, você é louco, alucinado, bebeu, cheirou, fumou? Eu não conheço um caso em que as pessoas concordem, vamos juntos, nem de motoqueiro. Vocês acham sempre que motoqueiro é tudo parecido, né? Gente, entre as gangues de motoqueiros tem muita diferença. Parece a mesma coisa. Não estou falando dos carvalhos não, entendeu? Fica tranquilo, motoqueiro... Não, aí já é outro tipo de moto, entendeu? Ô Marcos, né? Então, outra coisa, cara. Mas existem diferenças que a gente às vezes não se dá conta. A gente não se dá conta. Os falsos mestres, eles zombavam disso, dessa ideia do julgamento escatológico. Eles falavam assim, gente, se tivesse que chegar, já tinha chegado. Se tivesse que acontecer, já tinha acontecido. Olha quanta coisa triste já aconteceu. Se existir julgamento divino, eles alegavam, Deus deve ter tirado uma folga ou uma soneca. Deve ter sido isso. Pedro nega esse tipo de especulação na segunda parte do verso 3, fazendo um pronunciamento solene de sua condenação. Ele alerta que essa condenação foi pronunciada há muito tempo nas Escrituras e não vai ficar sem efeito. Olha só, eu acho muito interessante porque Pedro não entra na discussão. Ele não entra na discussão. Não, vamos fazer o seguinte, vamos avaliar aqui dessa demora que você está alegando, vamos investigar aqui e repassar esses pontos que você está trazendo. Ele faz o melhor estilo Jesus, que é, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, o juízo vem. Ah, mas está demorando, acho que eu não acredito mais nisso. Então, deixa eu falar de novo, o juízo vem. Pedro ele não tenta abordar o problema da alegada demora do julgamento, mas ele se contenta em demonstrar sua certeza contra a alegação da sua ineficácia. E ele faz citando 3 exemplos muito conhecidos do julgamento divino no Antigo Testamento. O julgamento de seres angélicos, o julgamento do mundo, dilúvio, e o julgamento de cidades, a destruição de Sodoma e Gomorra. Esses exemplos mostram que Deus é capaz de punir a impiedade de qualquer ordem e, portanto, certamente punirá falsos mestres e seus seguidores que alegam impunidade. Agora, esses exemplos são muito interessantes, porque eles não são só instâncias que estabelecem uma regra geral. Não, eles são também profecias tipológicas do juízo escatológico. Recontar essas histórias do julgamento dos anjos, do dilúvio e de Sodoma e Gomorra, prenuncia a condenação dos ímpios nos últimos dias, entre os quais, ou dentre os quais, os falsos mestres e seus seguidores são contados. E isso faz certo o julgamento escatológico. Se os falsos mestres duvidam
das profecias de julgamento, eles devem considerar que também houve profecias colocadas em prática. E essas referências, essas 3 referências, trazem à tona esse caráter tipológico. Esses anjos são mencionados, eles estão detidos, né? No nosso texto fala inferno. Essa palavra aí não é a palavra costumeira de inferno usada, mas é uma palavra que os gregos usavam também, que era o Tártaro. Os anjos estão detidos no Tártaro. O Tártaro é um lugar que a gente não faz a menor ideia de onde é, mas que é debaixo do lugar dos mortos. Se você sabe onde é o lugar dos mortos, você já foi lá, a não ser quem já visitou o Egito, né, esposa, vai saber onde é o lugar dos mortos, mas nem lá, é para baixo daquilo, entendeu? Então o Tártaro, parece que alguns desses anjos estão lá. Quando você lê toda a Bíblia, você descobre também que tem outros anjos que não estão lá, que estão aí apavorando, azucrinando o mundo inteiro. Então, mas muitos estão lá, isso é certo. O dilúvio, ele destruiu um mundo de pessoas ímpias e prefigurava então o único julgamento universal que o mundo vai sofrer. O julgamento final que vai encerrar com tudo. A queima de Sodoma e Gomorra foi um exemplo de advertência do destino reservado para os ímpios no futuro. Especialmente essa coisa cósmica aqui, que Deus controla e faz cair onde precisa. Eu fiquei pensando nisso quando estava no avião, vindo de Manaus, e vendo as nuvens, elas adquirem certos formatos quando a chuva está caindo, né? Era um bloco, que parece um desenho, um trapézio, e ele começa a espalhar, aí o trapézio vai desfazendo. Aí você olha de longe e fala assim, cara, deve estar inundando uma cidade. Mas para nós foi só um trequinho localizado. Às vezes você fala assim, nossa, choveu em Brasília inteira. Talvez se nós distanciássemos um pouco, ia ver só um toco assim de chuva caindo aqui e não em outro lugar. Mas quando Deus fala do seu juízo, Ele sabe acertar tanto quanto Ele acerta a chuva quando Ele fala, eu quero inundar Anápolis. Não, agora eu quero inundar só a Asa Norte, só as Tesourinhas. Agora eu quero inundar outro lugar. Ele sabe muito bem onde Ele está colocando as coisas. Nesse argumento sobre a certeza do castigo para os ímpios, o autor teceu um segundo tema, que é a libertação dos piedosos, vem junto. Se, como os falsos mestres alegam, não vai haver julgamento escatológico, então não vai haver libertação dos piedosos. E é aí que a coisa fica complicada. Porque os exemplos que mostram a certeza do julgamento dos ímpios, mostram a certeza da libertação dos piedosos. Deus não destruiu os piedosos e ímpios indiscriminadamente. Quando Ele prendeu os anjos no Tártaro, Ele destruiu o mundo no dilúvio, Ele resgatou Noé e sua família. E quando Sodoma e Gomorra pereceram, seu único habitante justo escapou. O que mais me chama a atenção ao ler Pedro foi essa história com Ló. A gente nunca teria chamado Ló de justo, né? Só lendo o Antigo Testamento. Ia falar assim, mas você é um canalha, hein? Empurra sua filha para fora, que história é essa? A gente nunca teria ideia dos pensamentos que iriam no coração de Ló, se a própria Bíblia não nos dissesse. Mas ela está dizendo isso. Noé e Ló, eles são descritos em termos de tipos cristãos fiéis que serão libertos na vinda de Cristo. E eu fiquei pensando depois, eu falei assim, mas não é que a gente tem muita coisa assim de Ló? Tem lugar que a gente habita que é tão ruim, e por alguma razão que eu não sei explicar qual, se ela é econômica, se ela é afetiva, se foi a pessoa com quem eu casei, eu quero sair de Sodoma, mas a Beth fala assim, bem, vamos ficar aqui. Bem, vamos mudar, aqui Sodoma está demais, está muito ruim. Não, talvez melhore, vamos ficar aqui, bem. A gente vai ficando, mas a coisa vai piorando, quando você vê o caldo está entornando e você já não sabe mais o que fazer. Você não consegue nem sair de casa direito. A cidade foi ficando ruim de um jeito e você não se deu conta em tempo. Mas você continua amando a Deus e vendo a injustiça. É estranho. Semeador fiel.
Persistam na justiça, pregando-a nesse mundo presente, onde os ímpios florescem, porque sendo libertos, nós vamos entrar no novo mundo onde habita a justiça. Então já foi dito para nós que não é este aqui. Essa descrição de Ló se concentra na situação da qual ele foi resgatado. Esse tormento mental da pessoa piedosa, cercada por um mal flagrante. E ele se sentia impotente para evitá-lo. Ló não sofre porque é vítima do ímpio, mas porque era um homem genuinamente justo segundo a Escritura. Um homem que amava a justiça, que ansiava ver a justiça feita no mundo, mas é afligido pela sua ausência. Eu acho que a gente se parece um bocado com isso. Se nós, leitores e ouvintes dessa segunda carta de Pedro, podemos nos identificar com Noé e com Ló, nós também podemos esperar pela libertação. E essa expectativa da libertação não é mero consolo simples, mas é a condição escatológica de nós persistirmos na justiça. É por não terem expectativa escatológica, por acharem que não há paraíso ou vida após a morte para computadores quebrados, que a prática da justiça não faz sentido, e nem uma vida de moderação. Quando nós nos espantarmos que a justiça não brinca mais nas praças, é porque está morrendo a expectativa escatológica. As pessoas não esperam mais nada. Não existe juízo final. Não existe justiça estabelecida. É cada um para si. É por isso que muitos são apaixonados pelo escuro e há tantas músicas interessantes que habitam a escuridão. Porque é tudo que se tem. O escuro, o nada. No pensamento bíblico, a adesão à justiça requer essa expectativa de que, no final, a justiça de Deus prevalecerá sobre toda a oposição a ela. Somente essa expectativa satisfaz o amor à justiça e sustenta a prática da justiça. Nós vamos ter que lidar com isso pessoalmente. Se você tem filhos, você vai ter que lidar com isso com seus filhos, porque eles estão olhando e vendo assim, que sentido faz? Vocês adultos estão sempre reclamando que a injustiça campeia e que não há nada que possa ser feito. Quando eu falo nada é porque assim, nós já ouvimos falar de entrevistas impressionantes anunciadas em revistas importantes, denunciando coisas e tudo escorrega pelos dedos. Você vê recentemente, se é verdade ou não, o mundo saberá ou não, você vê grandes mandatários da nação que não conseguem enfrentar certas injustiças. E aí você se sente um rato. E agora você tem filhos e tem que dizer para eles que você se sente um rato. E eles, eu nem sei como é que eles se sentem. Porque, pai, não vai ter justiça então? Eu falei, tem, filho. De vez em quando ela aparece por aí. Porque se não existisse justiça de fato, nós já estaríamos habitando o inferno, o lugar de condenação. Mas Deus nos brinda com isso até de vez em quando nos oferecendo. Como nos oferece de vez em quando? Uma sombra, um feriado gostoso sem nenhum tormento de coisa nenhuma, uma vida em família tranquila, um dia especial, dia ensolarado, ou pode até ser chuvoso, mas um dia gostoso. Aí você fala assim, saudade de dias gostosos. Parece que em parte é como outros escritores já disseram, em parte é só para a gente também não ficar muito acostumado, né? Porque a gente é tão besta, que se os dias forem muito gostosos, a gente fala assim, Deus, não quero nem céu. Nem vem com esse negócio de novo mundo, porque eu quero ficar aqui mesmo. A gente é bobo. A gente se ilude com um brinquedo quebrado. Fala assim, tá bom, essa pocinha de lama aqui tá boa, para que eu quero ver o mar? Vou brincando na minha pocinha de lama aqui feliz. A gente é desse tipo e Deus sabe bem como é que a gente pode ser enganado. E Ele não quer que isso aconteça. E não se preocupe, de vez em quando Ele derrama e exerce a sua justiça no nosso meio.
E muitas vezes é como Israel vencendo guerras. Não foi por causa do volume de guerra deles, foi porque Deus fez alguma coisa no coração dos inimigos, e quando os israelitas viram, eles estavam mortos, ou fugiram. A vitória é sempre do Senhor. É sempre um povo pequeno, oprimido, e a vitória é sempre do Senhor. A gente não pode esquecer disso. A certeza do julgamento é o ponto principal de Pedro na refutação da objeção dos falsos mestres à escatologia cristã. E esses exemplos mostram isso. Então, semeadores, quando os ensinos locais começaram a destoar do conteúdo geral da Bíblia, estou falando agora de ensino local aqui, nesse lugar que a gente se reúne, nas reuniões de família, de oração, quando o ensino começar a destoar do contexto geral da Bíblia, se isso acontecer, logo surgirão partidos. Já perceberam que quando isso acontece, acontecem também na igreja muitos escândalos sexuais. A soberania de Deus é deixada de lado para resolver problemas pessoais de todo tipo. As pessoas não buscam mais a soberania de Deus para resolver problemas pessoais. Elas buscam as receitas do Instagram, de alguém conhecido, que tenha muitos likes, que parece que sabe o que está dizendo. Me lembrei de um filme, Tomates Verdes Fritos, antigo. Uma vez disseram para uma senhora que como é que ela podia se tornar atraente para o marido dela, para se embrulhar numa folha de celofane. Então ela fez um pacote pavoroso de celofane, ele chega em casa, o marido chega e fala assim, que isso? Que isso? E pronto, só a pergunta, que é isso, ela já ficou deprimida. Mas ela foi seguir o conselho, se enrola num celofane colorido para ficar bonitinho. Gente, vai para o Instagram, se você quiser ler besteira, vai para lá. Mas tem coisa boa lá também, viu? Finanças e tudo, tem umas coisas bem legais, cara. Então, não é tudo bobagem, não. Mas se você estiver na linha de resolver coisas de como a Bíblia conduz, ainda que nós temos muitos crentes bons lá, falando do jeito que a Bíblia conduz, apenas prestem atenção, se estiverem seguindo alguém em qualquer rede, se ele está dentro desse, se não está destoando do conteúdo geral da Bíblia, só isso. Porque se ele estiver destoando do conteúdo geral da Bíblia, você vai começar a tomar partido, e você vai começar a não se importar, e vai começar a soltar o freio, e as coisas da soberania de Deus vão ser deixadas de lado. Cuidado. Se uma igreja que luta com a pregação do Evangelho, com a disciplina, o sacramento, já passa dias difíceis, nós passamos dias difíceis mesmo lutando com essas coisas. A nossa tarefa de evangelização, ela é realizada a partir do seguinte pressuposto: Jesus veio a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ou seja, você acha que é sabido e enxerga o mundo sem Deus, não é? Então, você é cego. Ah, mas se você começa a ver o mundo através de Jesus Cristo, sim, agora você de fato consegue ver. Então a gente vai seguir anunciando isso. Se você não acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que encarnou e foi morto em nosso lugar, sim, você continua cego. E uma expectativa de juízo paira sobre você. Se alguém ainda achar que não há paraíso ou vida após morte para computadores quebrados, lembra de dizer para essa pessoa que Jesus Cristo voltará e julgará vivos e mortos quando o seu reino se manifestar. Quem morreu, as suas opiniões não ficarão impunes. Ela não é uma opinião de nada. Jesus Cristo voltará e julgará vivos e mortos. Jesus Cristo soube o que é ser difamado. Jesus Cristo soube o que é ter testemunhas falsas contra ele. E, no entanto, ele venceu de um jeito que a gente não está acostumado. Ele tinha um diabo dizendo, vou dizer o seguinte, o diabo disse para ele, eu vou te dar esses reinos todos, somente se você me adorar. Eu fiquei lembrando do Salmo 50, Deus está bravo ali no Salmo 50. Ele está tão bravo que ele não quer nem pessoas
como testemunhas. Ele chama as montanhas. Coisas que ele criou e que funcionam do jeito que ele criou. Montanha é montanha, cachorro é cachorro, pombo é pombo, sabe? Não tem aquela crise de pombo falando assim, eu queria ser uma águia. Não tem essa crise. Então ele chama e testemunha as montanhas. E a parte interessante é que ele fala assim, mas aos ímpios diz Deus. Vocês já perceberam quem são os ímpios? São os hereges, são os que tomam partido, são os que começam a colocar besteiras na igreja. Porque ele vai dizendo, mas aos ímpios de Deus, de que adianta vocês ficarem trazendo sacrifício? Ele estava falando para a gente que sacrificava para ele, que era da igreja, mas que não seguia o caminho dele, não queria enxergar o mundo do jeito que ele enxerga. E Deus disse assim, se eu tivesse fome, se eu tivesse fome, eu ia falar para vocês. O mundo é meu. Eu estava esperando pelo menos isso Jesus falar, entendeu? Diabo, segura a onda, o mundo é meu. Ele não podia ter dito isso, só para ajudar a gente. Mas ele ajudou. Fala assim, crente, quando te oferecerem aquilo que não é deles, parecendo que é uma oferta impressionante, continua a repetir a palavra de Deus. Porque o diabo, inclusive a fake news que ele usa, é muito interessante. O que ele disse da Bíblia está certo. A passagem que ele cita está certa, está fora de contexto, mas está certa. Então, se você vai pelo conteúdo do que está escrito, o diabo manja do negócio. Mas Jesus não se enganou. Ele seguiu o caminho que Pedro agora ensina também, naquela época e a nós hoje. Tenho certeza que vocês foram chamados. Tenho certeza da verdade. Tenham certeza de que o justo juiz vai punir. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome. Tu, Senhor, que és justo juiz e que puseste teu Filho para julgar todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque todos que estamos em Jesus Cristo fomos salvos do juízo vindouro. Obrigado, Senhor, porque a nossa esperança está no Senhor. E as nossas tristezas nós queremos trazer ao Senhor. As injustiças vistas queremos trazer ao Senhor. Nós já temos visto na Tua palavra, Senhor, que o Senhor não quer que façamos loucuras como estrangeiros e peregrinos. Porque nós não vamos vencer na guerra. Porque nem na guerra nós vencemos. O Senhor sempre precisa vencer por nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Guarda os nossos pensamentos, as nossas inclinações, para que a gente guarde como certa a vinda do Senhor, a justiça do Senhor sendo estabelecida e um novo mundo onde habitará a justiça. Obrigado, Deus, porque isso nos incentiva a viver e a agir justamente agora. Obrigado, Deus, porque esse é o incentivo para a nossa alma. E nós rogamos que o Senhor aplique isso de modo poderoso sobre nós. Mesmo quando nós nos depararmos com notícias falsas, com heresias que brotam no nosso meio, que brotam ao redor, mas que a gente consiga ter a mesma tranquilidade dos teus servos, que anunciaram a tua palavra, mesmo em face das falsas notícias, e continuar a anunciar o teu evangelho. O Senhor reina, o Senhor vem. Bendito seja o teu santo nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.